né, sobre esses elementos, o que é a realidade, quais são os componentes de transformação da realidade, para a gente entender um pouquinho alguns elementos que a gente chamaria de sociologia do conhecimento, para derivar daí a função específica da análise de conjuntura e chegar num ponto hoje, que seria o nosso objetivo central, que é a determinação dos objetivos do trabalho de análise de conjuntura. É o primeiro ponto da análise de conjuntura. No momento seguinte, não na aula de hoje, mas na próxima, a gente vai trabalhar com seleção e acompanhamento de atores e cenários. Eu tenho a impressão que isso mais ou menos ocupa 2 aulas. E, finalmente, algumas ferramentas técnicas de análise e acompanhamento que podem ser agregadas a quem quiser se dedicar a essa tarefa. Tá ok? Muito bem. Eu gostaria de trabalhar com a seguinte metodologia. E tenho aí alguma dificuldade, porque eu tenho a impressão que é a primeira vez que eu trabalho com uma sala com 80 pessoas participando. Normalmente, na universidade, a gente trabalha com uma relação presencial, e a relação presencial ela permite uma interação um pouco mais fácil. As pessoas erguem a mão e falam. E eu considero que a parte expositiva não é a mais importante. A mais importante é quando as pessoas se manifestam e a gente tem condição de discutir aquele contexto, aquele conceito, no contexto de quem tem dúvida. Então, para mim, no projeto pedagógico, as dúvidas são fundamentais. Então, nós vamos apresentando, eu preparei um material aqui, e eu gostaria muito que vocês intervissem no chat, o Beto vai nos ajudar, e aí a gente criar, para além da apresentação, alguns momentos em que a gente possa concretizar esses conceitos, esses conceitos na realidade de vocês. Está combinado assim? Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Estão conseguindo ver a minha tela? Perfeito. Então, a primeira pergunta é, bom, para que serve a análise de conjuntura? Em muitas das reuniões que a gente participa, a gente convida pessoas para fazer análise de conjuntura. Né? Análise de conjuntura não é reflexão filosófica. Análise de conjuntura não é discurso político. Análise de conjuntura, ela não serve para reafirmar as nossas próprias ideias. Eu gosto muito de citar, tem um livro que um colega meu escreveu, né, da Federal Fluminense. O título o autor é Daniel Arão Reis Filho, não é sobre análise de conjuntura. E o título do livro é A Revolução Faltou ao Encontro. Por quê? Ele estudou a documentação dos partidos comunistas no Brasil no período da década de 50 e da década de 60. E em todas as análises que eles faziam, a Revolução Brasileira estava prestes a acontecer. E ele faz uma ironia com essa realidade, dando o título dele de A Revolução Faltou ao Encontro. Ora, qualquer analista que sente sobre a estrutura social brasileira chega à conclusão que nós sempre estivemos muito distantes de uma revolução comunista. Aliás, um brasilianista que atuou no Brasil encontrou nos Estados Unidos um relatório do Serviço de Inteligência americano, onde o governo dos Estados Unidos se perguntava,
depois da Revolução Cubana é exatamente isso. Quer dizer, dada a Revolução Cubana e dados movimentos da Igreja Católica que se aproximariam de um certo pensamento de esquerda, é possível que a revolução aconteça no Brasil? E a conclusão deles é não. Mesmo que a Igreja tivesse uma aproximação, estivesse tendo uma aproximação com temas, com ideias mais próximas à esquerda, não havia estrutura social, não havia estrutura social para uma revolução. Esse brasilianista ironiza um pouquinho, com quem eles vão fazer a revolução? Com as filhas de Maria, com a Legião de Maria, com o apostolado da oração. Então, apesar do avanço de um pensamento teórico mais ligado à questão da justiça social, né, a realidade não permitia você supor que o Brasil estivesse à beira de uma revolução. Para que se faz análise de conjuntura, então? Não é para reafirmar as minhas próprias ideias ou para os meus desejos. Eu não faço análise de conjuntura para imaginar que aquilo que eu desejo que aconteça está prestes a acontecer ou para convencer outras pessoas disso. Não. Eu faço a análise de conjuntura a partir da realidade concreta que vai ser analisada e, basicamente, para orientar a nossa ação em uma sociedade complexa. A tarefa da análise de conjuntura é fixar pontos de referência, sinais, orientações que marquem a realidade e nos dê uma orientação no processo da nossa ação. Para a gente entender como isso acontece, porque nós, na academia, na sociologia, nós já superamos aquela fase de uma análise dualista, binária, né? Oprimidos e opressores, certos e errados, branco e preto. Então, essas análises dualistas, elas simplificam a realidade. Mas quando nós nos propomos a transformar a realidade, ela pode nos colocar em algumas armadilhas. Então, eu costumo trabalhar tanto nos projetos de pesquisa que eu realizo, quanto nas atividades de análise cognitiva, partindo do princípio de que a realidade é complexa, da complexidade social. Então, a primeira pergunta que nós fazemos análise de conjuntura para compreender e intervir na realidade. A análise de conjuntura sempre tem como ponto de direção, como fio condutor, a ação. A primeira pergunta é: o que é a realidade? E aí eu gostaria de trabalhar com uma ideia de um sociólogo do conhecimento chamado Peter Berger. Ele tem um livro chamado A Construção Social da Realidade. E ele nos diz que a realidade ela é produzida pela sociedade no seu conjunto de relações sociais. Esse ponto tem que ficar muito claro inicialmente. Se alguém tiver dúvida ou quiser questionar, a gente pode aprofundar, quem sabe, o questionamento. Vejam, nós, como seres humanos, nós não nos ligamos diretamente à natureza, mas a nossa relação com a natureza é intermediada pelo pensamento, pela cultura e pela cultura socialmente produzida. Tudo, mesmo aquilo que nos parece mais concreto,
só faz parte da nossa existência humana como sentido. Aquilo que não tem para nós sentido, mesmo que exista efetivamente na natureza, não faz parte daquilo que a gente chama da nossa realidade. Perceberam a diferença? Quando nós nos relacionamos com a natureza, nós nos relacionamos com a natureza criando culturalmente essa forma de relação. Então, nós nos relacionamos com a natureza através da cultura. A realidade, como nós a chamamos, ela é produzida pelo conjunto das relações estabelecidas naquela sociedade num determinado tempo. E, portanto, a realidade se transforma no tempo e no espaço. Eu gosto muito de citar um autor que é do meu coração, sempre eu li com muito prazer e influenciou muito as minhas análises, que é um filósofo chamado Cornelius Castoriadis, né? Que tem um livro tratando do tema da imaginação social. E ele nos diz uma coisa muito interessante, porque a análise dessas relações culturais sempre tem sido feita do ponto de vista da reprodução das desigualdades, ou da reprodução daquilo que ele chama das heteronomias, né, das dependências. Mas ele diz, olha, nós como seres humanos, na medida em que criamos essas dependências, nós criamos essa realidade, nós podemos nos construir também como sujeitos autônomos. E aí ele abre um espaço para pensarmos a transformação da realidade. Então, a realidade é socialmente produzida, em primeiro lugar. Segundo lugar, a realidade é tão complexa que é impossível interpretá-la na sua totalidade. Se nós pensarmos, mesmo as coisas mais simples para nós, se eu perguntasse para cada um de vocês, olha, fale um pouquinho sobre a sua vida. Quem você é? Para onde você vai? O que define a sua própria identidade? Nós teríamos alguma dificuldade de responder de pronto. E certamente eu não teria condição de reproduzir aqui tudo o que aconteceu nos 50 anos de vida. E nem sou capaz de compreender coisas que estão no meu subconscientes, marcados por traumas, etc. Então, quando eu quero interpretar aquilo que me é muito próximo, que é minha própria biografia, eu tenho que escolher algumas coisas, selecionar alguns elementos para que isso possa fazer sentido. Então, a totalidade da realidade social, ela é inatingível. Nós só podemos compreender essa realidade social fazendo simplificações. Essas simplificações tendem a perceber não a totalidade da realidade, mas elementos que para nós são elementos causais, são aqueles que marcam as tendências mais importantes e se relacionam nessas tendências mais importantes, e nós chamamos essa construção teórica, né, essa construção, aliás, de teoria. A teoria é, na verdade, então, uma simplificação da realidade. Embora muita gente ache, não, a teoria é complexa, a teoria é difícil, não. Difícil é a realidade. A teoria tende a simplificar a realidade para que essa realidade seja compreensível para nós, seres humanos. Tá? Eu só quero, então, dar um minutinho, vou aqui para o próximo. Né? E gostaria só de abrir um pouquinho, Beto. Até aqui está todo mundo compreendendo?
É. Então tá bom. Porque esse é um ponto muito importante. A gente compreender a realidade como complexa, como cheio de tonalidades de cinza, mais do que tonalidades, cheio de cores. Ela é muito mais eficiente no sentido de nós compreendermos e orientarmos a ação do que a gente simular um mundo de preto e branco, de verdadeiro e falso, de verdades absolutas, de aliados incondicionais e inimigos de morte. A transformação da realidade, ela se dá orientada no meio de uma complexidade. Então, vamos voltar lá. Quando nós falamos em análise de conjuntura, nós fazemos análise de conjuntura porque pretendemos intervir na realidade, né? E, portanto, pretendemos transformá-las. Então, um outro conceito que eu gostaria de trabalhar aqui é aquilo que eu chamaria de dinâmica na transformação temporoespacial. Quer dizer, as transformações que acontecem no espaço e no tempo, né? Que são dimensões da realidade, né? A realidade aqui não é a mesma da realidade da China. Eu não posso comparar o regime político chinês ao brasileiro, porque os dois são frutos de temporalidades, de histórias distintas, enfrentaram desafios distintos. Então, quando a gente discute um pouquinho de teoria política, esse é um elemento central. Teoria política é uma coisa, a realidade sociopolítica depende da especificidade da trajetória de cada sociedade e só pode ser analisada em função dessas especificidades, né? Então, o primeiro elemento que nós precisamos colocar é o seguinte: a nossa realidade está sempre em movimento. O dia de hoje não é igual ao dia de às perspectivas de uma semana atrás, que é muito diferente da nossa realidade de antes da eleição do Bolsonaro, que é muito diferente das anteriores. A realidade está em permanente mudança. Só que ela não é uma mudança linear e nem uma mudança circular. Ela nunca volta para o mesmo ponto. Ela é uma mudança complexa. Ela é uma mudança que funciona em dimensões distintas e em ritmos distintos. A velocidade da transformação, ela é decorrente da profundidade do enraizamento de determinadas relações sociais. Percebe? Vejam, tem coisas que estão tão profundamente inseridas na nossa cultura que nós não somos nem capazes de percebê-las. Para nós é natural. É como um peixe dentro do rio. Ele não questiona a água. Eu estou tão profundamente mergulhado em determinadas formas de pensar que aquilo se naturaliza. Essas relações sociais profundamente enraizadas são as de mais difícil transformação, né? Nós chamamos essas relações mais profundamente realizadas de estruturas. Opa, me atrapalhei aqui. Está aqui. De estruturas. Estruturas ou estrutura é uma dimensão da realidade profundamente enraizada na cultura, cuja transformação é lenta. Tão lenta que muitas vezes é imperceptível. As relações de mercado, os nossos sentimentos de valor,
são tão profundos que nós naturalizamos isso. Né? São estruturas. Os sentidos geográficos, culturais, psicológicos, econômicos e políticos, muitas vezes, são estruturas de longa duração. E elas influenciam na conjuntura e influenciam nos fatos. As conjunturas são transformações de médio prazo, aquelas que eu posso perceber, os atores e os cenários. Né? Nós vivemos hoje uma conjuntura de pandemia. Percebe? E percebemos os efeitos disso e os posicionamentos de cada segmento social diante dessa realidade. Tem gente que vai se mover de uma determinada maneira, de outros de outra maneira. A conjuntura normalmente nos revela, né, atores e cenários. Né? Então, a conjuntura, por exemplo, pode ser um determinado ciclo econômico de médio prazo que eu consiga ver o início, o meio e o final. Né? Olha, estamos numa ascensão econômica, sei que não vai durar para sempre. Estamos numa crise, sei que não vai durar para sempre. Agora, essa ascensão ou essa crise possibilitam ou limitam projetos que eu queira fazer. Né? O fato é o acontecimento, é o imediato, é o escândalo, enfim, é o momento político, a eleição de determinada pessoa, o projeto, aquilo que acontece. O fato, ele só ganha sentido na conjuntura e na estrutura. Ele, como dado, ele só pode ser contado, ele só pode ser descrito. Os sentidos do fato são revelados nas suas relações com a conjuntura e com a estrutura. E o fato, ele pode ser efêmero, ele acontece, acaba, vai ser esquecido depois, né? Ou pode ser importante para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas efêmero para o conjunto. Ou ele pode ser um momento de mudança, que nós chamamos mudança axial. Né? Há pessoas que digam que a pandemia nos levou a transformações tecnológicas que não vou voltar depois. É um momento de mudança, é um momento axial. Esses momentos, normalmente, eles são produzidos por movimentos que estavam escondidos, movimentos subterrâneos, né? E que se revelam num determinado momento e mudam o rumo da história. Um exemplo de momento axial é o Vaticano II. Né? Você tinha uma visão da igreja. O Vaticano II, ele não foi fruto só do que aconteceu no concílio. Né? Reflexões teológicas, movimentos foram sendo produzidos, embora estivessem marginalizados num determinado período, e acabam resultando numa nova visão de igreja. E essa visão de igreja, aí sim, ela efetivamente muda os rumos da instituição como tal. Os fatos acontecem de maneira múltipla, numa miríade de possibilidades, em um conjunto. Né? Quem pode dizer tudo o que aconteceu somente hoje? Quem é capaz de acompanhar as postagens, todas as postagens e acontecimentos que nós vemos hoje nas redes sociais? Né? Quem pode dizer e dar uma ordem a esse conjunto de milhões de possibilidades? Para fazer isso, não me bastam os fatos. Eu tenho que ligar fatos, conjunturas
e estruturas para criar uma linha de tendência entre os fatos e, dessa maneira, orientar a nossa ação. Pois bem, perceber isso, criar essa linha de tendência de orientação, é justamente a tarefa da análise de conjuntura. Do observador experiente, que percebe que aquele fato não é apenas único, mas é expressão de uma força, é expressão de uma tendência. A pessoa que xinga na internet, por exemplo, ou que se deixa influenciar por um absurdo divulgado em fake news, você tem o fato, aquela pessoa se deixou influenciar, mas há uma conjuntura por trás desse fato. Há um sentimento, uma visão de mundo, determinadas crenças, determinadas formas de ver o mundo que torna aquele fato possível. Então, essa articulação, fato, conjuntura e estrutura, é nessa articulação que nós colocamos as ferramentas para orientar a nossa ação e perceber tendências no desenvolvimento do social. Muito bem. Beto, como é que está aí? Até aí? Ou todo mundo muito atento, Edson. Nenhuma pergunta, nada, está todo mundo ligado. Perfeito. Muito bem. Bom, aqui um outro elemento muito importante. Se nós considerarmos que o mundo é por demais complexo, eu não posso ter um método de análise para tudo, percebem? A análise de conjuntura não resolve todos os nossos problemas. Eu posso ter um modelo de ação que sirva para a economia, um modelo e um método de análise que sirva para a cultura, que sirva para a organização do movimento, né? Mas a análise de conjuntura em si, como método, ela não vai resolver todos os problemas e ele certamente não vai abarcar toda a complexidade social, nem resolver todos os nossos problemas de orientação. Nós sempre fazemos uma análise de conjuntura para. Antes de eu ter antes de eu ter esse objetivo, não há como analisar. Porque nessa complexidade, se eu não... Tem um amigo meu que diz o seguinte, olha, a pessoa que não sabe para onde vai, normalmente não chega a lugar nenhum. Não é verdade? Então, se eu não sei para que eu vou fazer análise de conjuntura, a análise de conjuntura não serve para nada. A análise de conjuntura não é um discurso vazio sobre a realidade. Não é... Para análise de conjuntura, posteriormente, eu vou ter que definir quem são os atores, por exemplo, que a gente vai trabalhar no próximo encontro. Para mim saber quem são os atores, eu tenho que dizer, bom, do que nós estamos falando? Se eu estou falando da implantação de um determinado projeto, de um determinado objetivo educacional, de um determinado nível de intervenção da realidade, beleza, então eu vou ter que escolher atores e cenários que são os elementos que do social influenciam aquele determinado aspecto da realidade. A primeira tarefa da análise de conjuntura, portanto, é definir os seus objetivos. Fazer análise de conjuntura numa empresa metalmecânica vai me levar a selecionar determinados cenários de atores, aonde, por exemplo, a movimentação do dólar pode ser um fator importante para constituir o cenário.
analisar a configuração da ética religiosa na sociedade brasileira e a ascensão das igrejas pentecostais, por exemplo, é outro problema, com outros cenários e com outros autores. Portanto, a primeira tarefa da análise de conjuntura é o definir, em primeiro lugar, o grupo que pretende fazer a ação. Definir qual é o grupo sujeito, aquele que vai realizar a ação da análise. Quem somos nós? E o que nós pretendemos? E, sem esses dois elementos, não há análise política. Somos um grupo de empresários que quer intervir no mercado. É uma análise de conjuntura. Somos um grupo de religioso que quer ampliar os espaços de solidariedade social. É outra análise de conjuntura completamente diferente. Então, começamos a falar aqui de metodologia. Nos reunimos para fazer uma análise de conjuntura. Perfeito. Quem somos nós? Quais são os objetivos gerais, amplos desse grupo? Quais são os objetivos de curto prazo desse grupo? Quando eu puder responder essas duas perguntas, eu começo a dar os primeiros passos em análise de conjuntura. Gostaria de trabalhar aqui com um exemplo. Esse exemplo é... Eu sou franciscano, sou fã da espiritualidade franciscana, então eu gostaria de começar com esse exemplo. Nós temos aqui essa imagem, não sei se todos estão vendo. Para mim está cobrindo aqui um pouquinho por causa do negócio. Nós temos aqui uma imagem que reflete uma missão franciscana. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Isso serve para análise de conjuntura? Ainda não. Nós diríamos, no franciscanismo, que essa é uma definição espiritual que deve orientar a nossa ação, claro, mas ela só se torna concreta quando se encarna na história. Enquanto afirmação, onde houver ódio, leve o amor, eu posso estar no plano de uma devoção emocional, tudo, mas se eu não intervir na realidade concreta, não é espiritualidade. Para intervir, para que esse princípio geral, o amor, a solidariedade, intervenha na realidade concreta, eu tenho que inquirir e entender que a realidade é essa na qual esse princípio espiritual pretende se inserir. Depende de eu responder algumas perguntas. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Pois bem, que estruturas produzem e reproduzem o ódio? Quais são os atores que influenciam na transformação da sociedade? Quais os interesses desses atores? O que é o ódio e o que é o amor nesse momento da história? E em cada momento da história, uma realidade diferente no processo de encarnação dessa espiritualidade. Frases espirituais desencarnadas não significam nada. Só significam quando elas efetivamente transformam a realidade. No próximo slide, eu gostaria de trazer aqui um exemplo de como São Francisco, teoricamente o autor da frase, embora alguns digam que a oração de São Francisco não tenha sido exatamente dele, de fato ela não está nos escritos, mas passou a história como expressando muito bem a espiritualidade franciscana. Pois bem, como é que ele fez isso?
ele foi reconhecendo a estrutura da sua sociedade, né? Então, tem uma diferença entre dizer onde houver ódio, que eu leve o amor, e a ação específica de se levantar e ir ao encontro do sultão. Ele viveu, quando ele fez isso, ele concretizou um princípio espiritual. Ele agiu, ele foi contra a corrente, né? E ao fazer isso, ele se deu a tarefa de enfrentar os desafios da estrutura do seu tempo e da conjuntura do seu tempo. Não temos tempo muito de aprofundar isso, mas a Idade Média é um período estruturalmente ligado à guerra. As relações de compromisso político se prendem à vassalagem e à concessão de terra. Ora, a terra ela só é concedida depois da guerra. É no processo de guerra e de conquista da terra que o rei pode distribuir aos seus vassalos a terra e reforçar os laços políticos. É impossível, portanto, entender a Idade Média sem as guerras. Os séculos 11, 12 e 13, nos quais aconteceram as cruzadas, foram momentos em que você tinha uma tensão interna na Europa muito grande e você tem uma função da cruzada. Então, a cruzada ela tem uma dimensão cultural, nós cristãos contra os infiéis, a recuperação dos espaços onde Cristo viveu e também os interesses sociais e os interesses econômicos na reprodução de relações de vassalagem que estavam esgotados no território europeu. Pois bem, aí a introdução, a encarnação, o enraizamento da espiritualidade, ela se torna concreta. E ao se tornar concreta, ela se defronta com a complexidade do tempo, com as estruturas que são difíceis de mudar, com o momento conjuntural que é difícil mudar e com os fatos concretos no discernimento do que significa a realização da espiritualidade naquele momento. Então, quando São Francisco se levanta e vai ao encontro do rei, ele se defronta e enfrenta a ideia corrente de que os muçulmanos são aliados do demônio contra o reino de Cristo. Era uma estrutura. Ele se defronta com o fato da guerra ser uma relação social estruturante daquela sociedade. Ele percebe a possibilidade de estabelecer diálogo a partir de pontos, de tradições religiosas e culturais diferentes, mas que tinham pontos de convergência. E consegue realizar o objetivo. Qual era o objetivo? Era conseguir o acesso aos lugares sagrados. Nós sabemos que, depois do encontro com o sultão, Malek el-Kamel, os franciscanos estão situados em todos os pontos relevantes do cristianismo na Terra Santa durante todos esses 800 anos. Percebem? Então, eu tenho uma dinâmica nesse processo de enraizamento da espiritualidade, quando eu tenho que lidar com o concreto. O que é a realização da nossa espiritualidade hoje, no ambiente complexo que nós vivemos? Nesse mar de incertezas, de dificuldades, de fake news, de projetos conflitantes, aonde as coisas estão muito longe de serem preto e branco, como aparece nas definições abstratas da espiritualidade. A realização dessa espiritualidade é difícil, né? É difícil. E aí
muitas vezes, querendo fazer o bem, nós colaboramos com o mal, né? Querendo aprofundar a solidariedade, a gente amplia a desigualdade social, né? Ficamos confusos nisso e, portanto, a necessidade de pontos de referência a partir dos quais a nossa ação seja possível. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido para chegar nos objetivos de hoje, mas uma boa análise começa disso. Quem nós somos e o que queremos. Né? E é um bom exercício nós colocarmos esses nossos objetivos em uma frase, definida com clareza. Porque esse exercício nos provoca, nos faz pensar nas diferenças. Né? Definir com clareza quem é o grupo, quais os objetivos do grupo para o qual isso vai servir como orientação. Né? Explicitar esses objetivos não para fazer discurso ou demonstrar erudição, eu entendo disso, mas eu só consigo negociar com a realidade, intervir na realidade e aproveitar as brechas que essa realidade me oferece quando eu tenho, claro, os meus próprios objetivos. Aqui eu discuti várias vezes com o Oscar, né? O que é ser esquerda? Ser esquerda é ter um projeto. Se o projeto não está claro, não adianta eu ir para a rua protestar. Ser esquerda é também, naturalmente, ser capaz de avançar e negociar no sentido de construir um projeto. É claro que não se pode buscar negociar por negociar para chegar ao poder. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, a complexidade do real exige que, para a realização e concretização da espiritualidade, ela consiga ver a realidade a partir dos olhos de outras pessoas que não enxergam o mundo exatamente como eu enxergo. Então, clareza. Segundo ponto, execuibilidade. Formular objetivos exequíveis. Não adianta eu começar uma análise de conjuntura dizendo eu quero mudar a consciência da humanidade sobre o meio ambiente. Os objetivos têm que ser objetivos fixados dentro da esfera e da capacidade de ação daquele grupo. E aí ele se torna um objetivo enraizado. A análise de conjuntura, ela não pode pretender resolver todos os problemas do mundo. Ela tem que orientar a ação de um grupo e, portanto, a sua esfera tem que ficar dentro do limite de capacidade desse grupo. Né? Formular objetivos tendo como base a realidade local, naquele tempo e espaço. E aí o local é relativo conforme a escala de atuação. Há grupos que atuam no Brasil todo, há grupos que atuam no bairro da sua cidade. Mas esses elementos de atuação, eles têm que estar presentes no processo de formulação da análise de conjuntura. A análise de conjuntura, ela tem que ser pertinente, isto é, ela tem que trabalhar com a realidade em relação ao que ela é, e não como ela deveria ser. Eu tenho na minha cabeça, puxa, as pessoas deveriam ter consciência ecológica. Por que as pessoas não têm consciência ecológica? Não. A análise de conjuntura partiria de outro ponto. Como as pessoas se relacionam com a natureza? Com o real, com o concreto. E a partir do concreto, dos valores, das relações, das práticas de como as pessoas se relacionam com a natureza, eu posso pensar
como isso pode ser transformado e até que ponto isso pode ser transformado. Então, a utopia pode e deve orientar os nossos sonhos, mas a transformação da realidade deve estar enraizada na realidade concreta. Percebe? Não podemos perder a utopia. Não podemos perder o amai-vos uns aos outros como ele vos amou. Não podemos perder a ideia de levar amor onde há ódio. Entretanto, o planejamento social concreto, a análise de conjuntura, deve levar em consideração o enraizamento concreto desses princípios. Né? Tentando dar uma resumida. Né? Então, afinal, o que é conjuntura? Né? Conjuntura é o conjunto de forças sociais com capacidade de intervir num determinado momento sobre um aspecto da realidade. Pode falar. Pode falar, eu vou interromper aqui. Diga lá, companheiro. Não sei. Acho que ninguém levantou a mão, ninguém, não é... Não, é que eu escutei a sua voz, imaginei que... Não, não. Não sei a voz de quem que era, não era a minha, estava quieto. Não sei tá quem bom. é. Tá bom. Estão pedindo para você continuar, Edson. Microfone. O microfone está desligado. O microfone do Edson está desligado. Ele desligou o microfone? Deixa eu passar uma mensagem para ele aqui. Só um pouquinho, gente. Melhorou? Desculpe. Sim. Ok, Tá. ele estava com o microfone desligado. Se você falou alguma coisa, nós não ouvimos. Perfeito. Vamos voltar, então, à ideia central. O que é conjuntura, então? E por que nós analisamos a conjuntura? A conjuntura está ligada a estruturas sociais, que nós temos que reconhecer, mas são de mudanças de mudança lenta. A conjuntura é todo o conjunto das forças sociais com capacidade de intervir num determinado momento sobre um determinado aspecto da realidade. Portanto, sem definirmos com clareza nossos objetivos ou quais os aspectos da realidade social que desejamos transformar, não há como selecionar atores, cenários, não há como influenciar na realidade. Sem definir com clareza nossos objetivos, não há como avaliar com quem nós podemos nos aliar, nem o grau e profundidade dessa aliança. Em outras palavras, sem definir com clareza nossos objetivos, não há como fazer análise de conjuntura. Perdão, faltou ainda um último slide. Finalmente, definimos os nossos objetivos. Qual o próximo passo? Tcharam! Aí fica para o nosso próximo encontro. A seleção de atores, acompanhamento de atores, ferramentas e mecanismos de análise. Eu gostaria de ouvir alguns de vocês aí para a gente poder tirar dúvida ou partilhar as reflexões ou o sentimento aí daquilo que a gente apresentou, até para perceber se atende aos objetivos do grupo que foi colocado ou não. Beto. Edson, antes de você colocar, há um pedido muito grande de várias pessoas para que o material que você usou depois seja disponibilizado. Pode ser? Claro, naturalmente. Então. Consegui. Então, gente, seria para mim em particular, até para me saber, para a elaboração dos próximos encontros,
se está atendendo ou não a expectativa de vocês, como vocês Beto sentiram. Clodoaldo. Vamos lá. Pode falar, Clodoaldo. Tá. Boa noite, Edson. Clodoaldo, do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá. Acho que parabenizo você pela exposição e pela escolha como vem construindo essa reflexão, né? Eu creio que é importante, até porque eu acredito que a fundamentação, a definição dos princípios, eu creio que serão determinantes. Então, para mim, está maravilhoso. Até acho que também vi uma perguntinha aqui, se talvez você pudesse, talvez até dar alguma sugestão de algum livro, texto, alguma coisa onde nós pudéssemos depois buscar um pouco mais de informação. Por hora, eu, de minha parte, acredito que está excelente, né? E creio que vai nos ajudar logo mais. Até eu brinquei aqui ainda há pouco, dizendo que nas definições, tudo converge. Na hora de fazer a análise, é que daí a briga começa, né? Mas aí vai ser uma outra história. Depois eu passo para o Beto uma relação de orientação bibliográfica, sem problema. Eu gostaria de pedir para a Fernanda que ela verbalizasse um pouquinho o que ela colocou aqui no grupo, no chat. Pode ser, Fernanda? Boa noite, vocês me ouvem? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, e tem sido meio consenso comum na atualidade, né, em várias análises, dizerem que a nossa sociedade, né, principalmente o Brasil, está polarizado. Fernanda, teu som começou bem e depois nós fomos perdendo o teu som. Veja de voltar, por favor. Tá, eu vou tentar, né? O celular tem uma captação ruim. Está sendo meio um lugar comum nas análises dizer que a sociedade brasileira está polarizada. A minha pergunta, né, tentando um pouco dialogar com o que foi apresentado pelo professor, a sociedade está de fato polarizada por conta da influência na leitura dessa análise de conjuntura, né? Tipo, as pessoas tanto ouviram falar que binária a realidade, que elas acabaram adotando comportamentos binários, ou os leitores da realidade estão lendo de forma equivocada a realidade. Não sei se eu fui clara, né? Mas isso ficou o tempo todo martelando na minha cabeça durante a apresentação. Eu vou ler também aqui, Edson, o que ela escreveu, para ficar mais claro para as pessoas também, porque o som estava muito ruim. Professor, excelente aula. Atualmente tem se falado muito que a sociedade está polarizada. A sociedade está polarizada mesmo por causa de erros da leitura de conjuntura, ou os leitores estão lendo errado a realidade? Essa é uma excelente questão para a gente definir, e eu acho que vale a pena a gente pegar determinados elementos. Não me parece que seja possível dar uma resposta assim rapidão, né? Mas eu vou levantar alguns elementos. Quando a gente trabalha com metodologia científica, a gente trabalha muito com um critério chamado desvio de crença, né? Determinados autores perceberam que as pessoas tendem a acreditar em absurdos que condizem com a sua visão da realidade e tendem a refutar mesmo afirmações muito coerentes que contradigam a sua visão da realidade. Os elementos que têm polarizado a sociedade brasileira têm raízes muito mais profundas do que no tempo atual, né? Por exemplo, a ideia de anticomunismo, ela não surgiu agora. O antissemitismo já existia.
a nossa, muito antes, antissemitismo é medieval. Esses elementos que estavam nos subterrâneos da nossa maneira de ver o mundo, o que nós temos de novidade hoje é a capacidade de multiplicar e fazer florescer. Steve Bannon, que todos nós conhecemos, que é o formulador de campanhas que levou ao sucesso da extrema-direita, o que ele fez? Ele fez uma coisa muito simples, possível de se fazer. Eu consigo, hoje, com técnicas de estatística, de machine learning, agrupar pessoas que pensam mais ou menos dessa maneira. E eu consigo direcionar os enunciados, as visões da realidade, para esse grupo que já está predisposto a acreditar em algumas coisas. Então, padrões culturais de longo prazo que estavam dentro do nosso armário, né, foram colocados à mostra nesse nosso ambiente de comunicação massiva, que é efetivamente uma coisa nova, são ferramentas novas, né? Mas tudo que eu tenho visto, eu não tenho visto novos argumentos, né? A acusação, por exemplo, de que a nossa sociedade vive um marxismo cultural que está dentro das nossas universidades e tudo, essa formulação já tinha sido feita dentro da Escola Superior de Guerra. Foi retomada agora, não é novidade. Então, eu tenho a impressão que preconceitos, infelizmente, preconceitos enraizados, culturais, o nosso sentimento de conforto diante da desigualdade social, o sentir-se superior a outros, o não reconhecer o outro como sujeito capaz de transformação, eram elementos que já estavam postos, né? Só que isso ficou visível e organizado dentro de uma campanha muito bem orquestrada, né? E talvez até, penso, a visibilidade desses absurdos, apesar de causar uma tragédia momentânea, seja o ponto inicial para que a gente os supere efetivamente. As gritas contra a corrupção da esquerda, entre aspas, a corrupção do outro, né, do outro que é meu amigo, porque se formos falar em corrupção, a corrupção do Brasil é majoritariamente de direita, porque corrompe quem tem poder. A corrupção é o gesto típico das elites, em conluio com os governos, que sempre foram de direita, né? Mas a acusação de corrupto contra o inimigo político é algo que estava colocado lá contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou no momento em que isso ficou insustentável, né? Então, me parece que nós temos um reviver intenso de preconceitos que já estavam profundamente enraizados e temos agora uma oportunidade de encará-los de frente e, quem sabe, superá-los. Diga lá, Beto. Então, são 9h17 já, tá? Então, assim, aqui tem uma pergunta que eu não consegui reconhecer a pessoa, um comentário, na verdade. Aquele mesmo povo que crucificou Jesus e soltou o Barrabás está mais vivo hoje do que nunca, né, professor? Então. Eu acho isso perfeito. Porque a principal crítica que Jesus fazia era os fariseus. Qual era o elemento da crise? Qual era o elemento da crítica, né?
é justamente isso, você valorizar a forma, a instituição, o legal, em relação, em detrimento do projeto, do amor, do encontro com as pessoas efetivamente, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e acho que, digamos assim, e que parece que a manada só espera uma direção para correr naquela direção, né? É chato, quer dizer, Jesus não foi defendido pela multidão, embora a multidão corresse atrás dele para ouvi-lo, o amasse, no momento do pega para capar, eles se alinharam com o poder, mas depois se reconstrói, depois foi reconstruído. Então, eu tenho muita esperança que o grau de barbárie que nós chegamos nos últimos momentos seja justamente a oportunidade de nós nos defrontarmos com essas estruturas que estavam no nosso armário e que mais cedo ou mais tarde iam aparecer. Eu acho que ligado a isso tem muito a nossa incapacidade de compreender a complexidade. Tudo que não for preto e branco é fácil de atirar a pedra. Né? Os caras erraram. Claro que erraram, fizeram. Não há quem não erre. Né? Então, eu gosto muito de um livro que aconselho a leitura de um dos grandes intelectuais do nosso século, chamado Norbert Elias. O livro se chama Os Alemães. E ele faz uma reflexão sobre ele próprio alemão, judeu, né? E como grande intelectual, observando na Alemanha o crescimento da barbárie, depois de um período de uma intensa democracia, que foi a República de Weimar. A Alemanha não era o Congo. A Alemanha tinha a melhor ciência da Europa, a melhor filosofia da Europa, pensadores. E como foi possível a ascensão do nazismo na Alemanha? Essa é o sentimento que motivou Norbert Elias a escrever Os Alemães. E ele mostra elementos que estão muito próximos aqui. Quer dizer, a incapacidade de perceber, quer dizer, uma das maiores reclamações do povo alemão, segundo Norbert Elias, olha, esse povo no parlamento fala e não faz nada. Quer dizer, a necessidade de você ter alguém que dê respostas imediatas e simples, e diretas e preto e branco. A nossa dificuldade de lidar com o incompleto. A nossa dificuldade de lidar com o imperfeito. A nossa exigência de perfeição e de lado, preto e branco. De maneira que tudo que é imperfeito é alvo de crítica. Ora, não sobra nada. Porque o mundo é complexo e permanentemente imperfeito. Nós, como cristãos, se levarmos só em questão a imperfeição na nossa igreja, a gente está quebrado. Nós temos que entender os elementos e como se diz, e nos movimentar tendo um norte correto, mas nessa complexidade que é o mundo. Né? E a democracia e o avanço só pode ser realizada baseada na complexidade. O preto e branco nos leva ao autoritarismo. O preto e branco nos leva à ditadura. Ok. Edson, acho que nós vamos parando por aqui hoje. O que você acha? Agradeço muito a confiança. Na próxima aula, eu faço um resumo rápido disso e vamos começar a trabalhar com ator, o que é ator, o que define ator, como se faz acompanhamento de atores, como se faz a construção de cenários, né? Que é o próximo passo da análise de conjuntura. Ok? Edson, obrigado. Nós estamos com o e-mail de todos, então mandaremos o material que o Edson falou e depois também mandaremos aonde pode pegar a gravação, tá? Nós vamos deixar ela no YouTube disponível, ok?
Agradecemos. Várias pessoas aqui estão dizendo, excelente aula, foi fantástico, agora eu entendi por que fazer uma análise de conjuntura. São vários os comentários, tá? E, inclusive, pedindo também, se tiver textos, Edson, é muito bom. Inclusive, nós queremos fazer um convite para você escrever sobre análise de conjuntura para a nossa agenda formativa do CNLB, do Conselho Nacional do Laicato. Tá? Aqui está em público. Eu já te fiz esse convite pessoalmente. Tá? Ok? Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado, gente. Oscar, um grande abraço. Obrigado. Um abraço, gente. Um abração. Viu? Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Braulio, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.